Olá a todos e sejam bem-vindos de volta. Vamos usar um efeito especial para mostrar essa capa, o ponto de partida da Super Game Power. Uma revista que realmente ainda estava verde. Está no ar mais um episódio de História Revista. O incrível Hulk é a estrela da edição que tem o preview do seu jogo. Veja com exclusividade o lutador secreto de Street Fighter, os detonados de Prince of Persia e Rushing Beat, e 47 jogos analisados e fotografados. É um belo começo. Por algum motivo resolveram que era melhor juntar as duas revistas que falavam separadamente de Sega e Nintendo. E esse foi um passo acertado mesmo para todo mundo. A Super Game, que falava da Sega, fazia melhor o seu trabalho, a Game Power ia um tanto mal das pernas. De acordo com as notícias do tempo, a Sega já anunciava o que ia fazer em 32 bits. E do outro lado, a Nintendo ainda enrolava com o CD do Super Nintendo, que já tinha sido cancelado lá nos bastidores. O jogo não faltava, mas também já estava por aí o 3DO e o Jaguar, e o PlayStation ainda era um nome que uma ou duas pessoas tinham ouvido falar. Aí, desse jeito, manter as publicações segmentadas não fazia muito sentido. Aí chegamos ao primeiro bloco de notícias. Compre um 3DO e ganhe um foto CD da Kodak. É aquela história da central de entretenimento e isso e aquilo. Agora, o que dá pra fazer é gravar as fotos e filmagens das férias em CD para assistir no videogame. Aí tu podia ir lá e ampliar, girar e fazer essas coisas todas que também eram lista de vários jogos do 3DO. Se tinha um jogo e ele tinha uma galeria de fotos, dava pra ver uma pequena amostra do que dava pra fazer com as suas próprias fotos. Não quero nem pensar em quanto custava um gravador de CD em 94, mas essa ideia meio que estava à frente do seu tempo, de novo. E o Saturn da Sega teve uma versão que fazia isso de fábrica. Aí passou o tempo e os sistemas de hoje em dia também têm de fábrica uma galeria de fotos que pode ser gravada em pendrive ou tirada de dentro do jogo. Depois pode ser mexida como quiser e compartilhada no Facebook. O pobre 3DO pagou o mesmo preço de querer fazer muita coisa em pouco tempo. O mundo não estava preparado para ele. Street Fighter, o título já fala tudo. Obra da produtora chamada Hacker International. E quando li esse nome pensei que fosse alguma coisa que eles inventaram. O pessoal tava de onda só mesmo pra notícia não ficar vazia. Mas a empresa tem um histórico. Eles costumavam lançar jogos com a temática pornô que eram vendidos só por encomenda. Esse daqui foi mais um na onda do Street Fighter 2, claro. E resolveu pular direto pro segundo jogo sem ter o primeiro. Faltou falar que o lançamento é do PC Engine. E também que essa empresa era responsável por fazer modificações em consoles iguais a esse que vemos no YouTube. Tipo um Master System que tem cabo HDMI. Eles faziam isso e vendiam o videogame. Mas eles não tinham licença para isso, então tomaram outro processo na cabeça. Mas a verdade é que essa empresa, lá pela Ásia, era um dos braços fortes da pirataria. Eles faziam mesmo muita coisa legal e ganhavam muito com isso. Sonic 3, o mistério. Esse jogo já tinha sido lançado em fevereiro na América e Europa, mas o Japão ainda ia esperar até junho para o lançamento. Coisa muito rara de acontecer no geral. Disseram aqui que foi porque essa versão teria mais memória e seria um jogo melhor, mas essa parte não procede não. Tem só uns boatos de que hackers mexeram na programação e acharam coisas a mais. Só que o jogador não teria acesso normalmente. Coisa que é bem comum quando se trata das diferenças na hora de localizar o jogo. Mas essa memória extra não seria o bastante para deixar o jogo diferente desse jeito aqui. Consoles e mais consoles. Um panorama do que vai acontecer nesse que pode ser o último ano da supremacia dos 16 bits. O 3DO é multimídia. O Jaguar aposta nos seus 64 bits, mas não tem o apoio de ninguém. O Saturn anuncia mudanças no seu leitor de CD, mas também ganhou dois processadores que fizeram dele uma referência em jogos 2D. O problema é que nessa época o pessoal só queria saber de 3D. E o FX da NEC era zebra. Prometia demais e, como pudemos ver no último episódio da primeira temporada, ele se tratava de uma coisa que não era exatamente o mesmo que esses outros aqui. Tem também esse outro chamado PSX, que já tinha assinado com a Konami, a Capcom e a Bandai. E estava lá se preparando para chegar no fim do ano.
E tem também a Nintendo com o projeto Reality, que estava quieto demais e já fazia um bom tempo que não falavam nada. E o pior foi que ficaram assim por mais alguns meses. Pré-estreia, os jogos que vêm por aí. O Incrível Hulk foi o destaque. Por que exatamente não sei dizer, mas esperaram demais desse jogo. Nesse aqui daria para jogar com o Dr. Banner e com o Hulk. O vilão ia ser o líder. Não ficou a coisa mais horrível do mundo, mas também ficou longe de ficar entre os melhores do ano. Na verdade, não é nem o melhor jogo do episódio de hoje. Dragon Ball Z no Mega Drive. Uma versão exclusiva e bem parecida com aquelas do Super Nintendo que eram de luta. Fighter History. Luta que é metade Neo Geo. Essa é a versão americana. World Heroes 2 do Neo Geo também para o Super Nintendo. E a galera se perguntando como transportar aqueles gráficos para 16 bits. Mortal Kombat 1 no Sega CD. Melhoraram a versão do Mega Drive e a trilha sonora ficou com qualidade de CD. Ficou perfeita. Blackthorn, aquele de plataforma e labirintos que todo mundo gosta. O Jaguar vai receber Tempest 2000, uma atualização do velho jogo de Atari, mas agora em 3D, que acabou sendo eleito mais tarde o seu melhor jogo deste ano. E aqui já podemos ver o tamanho do problema que o Jaguar enfrentou quando o melhor jogo da sua biblioteca foi um dos seus primeiros lançamentos. A trilha sonora recebeu muitos elogios e foi relançado mais tarde em 32 bits. E também versão para PC. E Virtua Racing no Mega Drive. Tudo indicava que a SEGA ia conseguir fazer o serviço prometido. O Mega Drive teria um jogo totalmente 3D e 3D de verdade. E falando em gráficos, chegamos ao primeiro lançamento do mês. Art of Fighting no Mega Drive. Nesse tempo, esse era o jogo do Neo Geo que mais tinha impressionado até o momento. Especialmente por causa do efeito de zoom que aconteceu conforme os personagens se afastavam ou se aproximavam. O Super Nintendo conseguiu manter o efeito e era de conhecimento público que o Mega Drive não era capaz disso. Pelo menos de um jeito que prestasse. Aí eles foram lá e simplesmente tiraram isso do caminho. Não foi uma grande perda no final das contas porque todo o resto continuou como devia. E o resultado final foi satisfatório. Skitchin, primo do Road Rash, mas agora com patins. A onda do momento. Fazer uma modificação de motoqueiros por patinadores seria a saída fácil. Mas estão falando da Electronic Arts dos anos 90. Pessoas que levavam a sério a parte do nome da empresa que falava de arte. Eles tentaram fazer, além da parte de corrida, claro, tentaram fazer uma amostra do que devia ser a cultura dos patinadores de rua. A cada corrida o jogador tem que chegar na frente. Para isso vale dar porrada nos outros patinadores e pega carona nos carros. Ou, no termo usado aqui em Belém, morcegagem, que seria a tradução do título do jogo. Nas primeiras corridas dava para morcegar um carro desde o começo até o final e ganhar, sem nenhum problema. Mas aí, em certo momento, os carros começam a mostrar resistência. Eles começam a fazer zigue-zague para tentar te derrubar ou então simplesmente estacionam no meio da rua. Também é preciso ficar de olho na polícia porque se trata de uma corrida ilegal, tu pode ir preso. E também se o jogador se machucar demais ou quebrar o equipamento, a corrida já era. É um passo para ficar sem dinheiro e tomar um game over na cabeça. Pra dar um jeito nisso, dá pra fazer um trocado extra fazendo manobra nas rampas. E também dá pra se fazer de doido e morcegar os carros e motos da polícia. É claro que com tanta coisa errada acontecendo, eles tiveram que colocar também um aviso grandão de não imite isso. E isso também acabou pesando porque tomou uma censura mais alta do que esperavam. Mas de qualquer forma, um belo jogão da sua época. A Família Adams, lançamento no Mega Drive do mesmo jogo de plataforma do Super Nintendo. Fido Dido, personagem que apareceu em camisas e ganhou sua aventura. Um joguinho simpático. Algumas fontes dizem que esse jogo foi cancelado e não foi oficialmente lançado. Mas na época todo mundo fez um review de qualquer forma. Virtual Pinball, também da Electronic Arts. Criaram esse jogo com a ideia de ser um pinball que não era baseado em mesa vertical, mas para todas as direções. Seu maior ponto positivo foi o modo de montar sua mesa, totalmente inédito e que dava vida longa para o jogo. E o Super Nintendo recebeu o clássico Flashback. O jogo continua 90% igual ao que foi visto na versão do Mega Drive. O que muda é basicamente o que tem de bom nesse sistema. Vemos uma cor aqui e ali que ficou diferente e tem o som que o Super Nintendo fazia melhor também. Mas a jogabilidade e os gráficos ficaram melhor no Mega Drive de algum jeito. O Super Nintendo tem um pouco de câmera lenta e as sequências animadas que contam a história passam muito devagar. Em vários momentos o som fica fora de sincronia até.
Mas isso não significa que o jogo ficou ruim. Esse daí continua tão bom quanto antes. Joey Mac 2. Sequência que pouca gente viu de um jogo que ninguém se importava. Tem gráficos um pouco diferentes do que o primeiro, mas isso foi porque na Europa esse foi considerado o terceiro jogo da série. O segundo foi aquele do menino que virava macaquinho, Congo Scapper. Saiu bem classificado, mas parou aí mesmo. Logo depois disso, nunca mais ninguém ouviu falar nesse nome. The Pirates of Darkwater, aqui no Brasil conhecido como Os Pirata, desenho da Hanna-Barbera que chegou a passar na TV Colosso. Essa versão do Super Nintendo é um porrada de rua para 2 jogadores que seguia o estilo clássico. 3 personagens e cada um é um estilo. O que tinha de novidade é que cada jogador tinha sua arma e tinha um botão para usá-la. Ficou totalmente diferente da versão do Mega Drive, que era de aventura e plataforma. E teve também o Zool, um joguinho de plataforma que era bem simpático e chegou a ter uma sequência. Mas acabou esquecido, infelizmente. Já nesse tempo o mercado estava saturado de tanto mascote que estava aparecendo. Era muito personagem metido a legal que tinha muita atitude também. Não foi à toa que ninguém se portou com a maioria deles. Agora chega a vez do Jaguar com Crescent Galaxy, um dos 2 jogos do seu lançamento. O outro foi o Cybermorph, que se não foi grande coisa, pelo menos conseguiu ser melhor do que esse. Um jogo de nave 2D bem genérico e feito na correria para que o outro não fosse a única opção logo do lançamento. O Jaguar conseguiu mesmo uma bela de uma primeira impressão para um 64 bits, e com o tempo a coisa só ficou mais feia mesmo. Não tanto quanto aqui do lado, que vemos mais uma vez o Dragon's Lair. Dessa vez é a versão do Sega CD. Nem sei porque eles se davam ao trabalho de fazer um review do jogo toda vez que ele era relançado. A única coisa que podia ser falada mesmo é que o Sega CD teve uma qualidade de vídeo menor. E pronto. Vamos pro próximo. Escape from Monster Manor, ou Fuga da Mansão dos Monstros. Jogo do 3DO, um FPS de terror que tem essa cara de passeio no trem fantasma. Os gráficos parecem mais simples do que tinham feito no Doom, mas também não ficou feio. Até ficou bem legal e foi inovador porque não colocou nenhum marcador na tela. A marcação da energia é feita pela mão do jogador, como dá pra ver aqui embaixo. Conforme perde energia, a mão fica decrépita até que não sobe nada. Aí chegamos ao bloco de esporte. Primeiro tem o NHL Stanley Cup no Super Nintendo. A grande onda aqui, como já deu a perceber, é o campo em 3D que gira conforme o movimento do jogador. Essa câmera aqui desse hockey é o equivalente à câmera action lá no FIFA, em que a câmera sempre vai ficar na costa do jogador que está sendo controlado. Esse é o poder do Mode 7 do Super Nintendo. Esse 3D já tinha sido feito no Pilot Wings, no F-Zero e no Mario Kart, mas a primeira tentativa de esporte, que foi aquele basquete lá, não foi muito feliz. Fez um certo sucesso, mas os gráficos ainda ficaram devendo um pouco. Esse de hockey já mostrava uma melhora significativa com mais detalhes nos gráficos. Parte disso foi que conseguiram colocar uma torcida finalmente. Depois desse teve mais um lançamento no estilo, que foi o futebol Supercopa, que foi lançado em português aqui no Brasil. E aqui temos Tecmo NBA Basketball, que podemos dizer a grosso modo que foi uma repaginação do Super Hero Basketball. Mas agora eles tinham a licença da NBA. Era um jogo de basquete bem legal e bem simples. O que tinha de especial foi que na hora de fazer um grande lance, a tela mudava para um close, que era esse gráfico super bem desenhado. É curioso como nesse tempo a Tecmo era a dona da licença oficial dos esportes. Além do basquete, eles tinham o futebol normal e o futebol americano. E todos os três vendiam muito. E pouco tempo depois veio a Electronic Arts e começou esse império que está aí até hoje. Nigel Mansell e o seu Fórmula 1. Dessa vez no Mega Drive, depois de fazer relativo sucesso no Super Nintendo. Na base parece que é o mesmo jogo de antes, mas nota-se a mudança na visão, que antes era a do cockpit e agora virou traseira. E é muito capaz que tenham feito isso porque quase todos os jogos de Fórmula 1 do Mega Drive usavam essa visão. E como o Super Monaco GP2 ainda era considerado um jogo novo, seria arriscado lançar desse jeito e o pessoal pensar que era a mesma coisa quando não era. Tinha pilotos e equipes reais, e lá no meio tinha o Senna, mas o jogador sempre jogava como o Nigel Mansell mesmo. No máximo dava pra mudar o nome e a nacionalidade, mas não dava pra escolher a equipe. De resto, um bom jogo que parecia ser mais limitado, mas isso se deve à falta de costume geral de mexer nas opções.
Se o pessoal fosse lá e mexesse, dava pra achar um modo simulador que mudava os controles e o estilo de direção. Praticamente virava outro jogo. Na seção de jogos de luta, eles encheram linguiça com algumas sequências para fazer do Mortal Kombat 1 no Super Nintendo. E sinceramente são uma besteira sem tamanho. Todo mundo lembra como a jogabilidade dessa versão do Super Nintendo é ruim. E o Mortal Kombat não funciona desse jeito, não adianta. Só no Flipper e no Mega Drive é que dava mesmo pra fazer, e ainda assim foram sequências totalmente diferentes disso que falaram aqui. Esse jogo era uma boa isca para atrair leitores e lá foi usado mais uma vez. Aqui tem dicas de Mortal Kombat, comprem essa revista. Já não bastava ser a número 1, mas isso não é nada, a coisa vai ficar feia mesmo quando chegar a sequência. No Master System tem o Masters of Combat, jogo de luta da SEGA que falam que é o melhor do sistema. E lembro que esse aqui foi uma unanimidade. Como podemos ver, é bem simples e acertou onde devia, mas é difícil acreditar que um jogo de luta que só tenha 2 botões e um deles é o botão de ataque e pulo seja bom como estão falando. E nem é um porrada de rua, é luta 1 contra 1 mesmo. E depois tem no Nintendo o Tiny Toon Cartoon Workshop. Essa turminha que continuava em alta e esse não foi essencialmente um jogo. Era uma fábrica de desenhos que se escolhia personagem, cenário, ação e todo o resto e depois via o que acontecia. Dá pra fazer um total de 5 minutos de animação de cada vez. Teve uma sequência que não foi bem oficialmente uma sequência. Se chamou Acme Animation Factory e era no Super Nintendo. Basicamente a mesma coisa, mas agora não tinha só a turma do Tiny Toon. No Flipper, dentro de pouco tempo chegará o Super Street Fighter 2 Turbo, o primeiro com golpes especiais. As imagens e informações foram tiradas de um protótipo que tinha uma ou duas coisas que não foram adiante. E como tinha pouca coisa para falar além de que o jogo estava sendo feito, foi preciso encher linguiça de novo. Porque dar informação mesmo não foi a ideia aqui. Por exemplo, será que uma coisa simples como dar o golpe especial só depois de encher a barra precisava ser explicado com tantos detalhes? Melhor nem entrar na parte do Akuma, porque já foi aquele papo furado de fazer mistério onde não tinha. E os portáteis não foram esquecidos também. O Game Gear recebeu o Papaléguas e o Game Boy recebeu o Mega Man 4. Aí chegamos à seção dos detonados. No Super Nintendo tem o Rushing Beat Shura, o terceiro da série que nos Estados Unidos foi chamado de The Peacekeepers. Isso aconteceu depois de uma localização muito pesada, assim como fizeram com os outros jogos da série. Coisa que será falado no episódio especial que tá aí no forno, aguarde. Aqui nesse, mesmo sendo um porrada de rua, o detonado foi válido porque não foi como os outros jogos que era só bater nos inimigos e andar pra frente. Em cada área, depois de derrotar os inimigos, ela ficava aberta e dava para andar livremente até voltar para as salas anteriores. O que em alguns momentos resultava em achar escondidos os personagens que não estavam habilitados desde o começo do jogo. E também tinha algumas fases que eram labirintos que era preciso achar o caminho certo. Se o jogador não acertasse, ele ia andar em círculos e encontrar os mesmos inimigos 10 vezes. Mas se fizesse direito, dava para fazer um caminho alternativo que levava até a um final diferente. A jogabilidade tinha várias combinações de ataque que variavam muito também. E é uma coisa que tinha sido vista poucas vezes. Era muito bom mesmo. Depois desse tem o Prince of Persia no Mega Drive. Sem muito segredo além do que se conhecia. O que essa versão tinha de particular foi que ficou mais próxima da original. Era o mesmo número de fases e o limite de tempo voltou a ser 1 hora. Notícias nos computadores. Saturn conquista novo aliado. Na verdade aliada, a Microsoft. E isso aconteceu logo depois da Nintendo fechar com a Silicon Graphics. Aqui trabalhando no Donkey Kong, coisa que já estava acontecendo por sinal. Dizem aqui que eles iam criar o sistema operacional do Saturn e o Windows receberia os jogos com exclusividade. Essa parte do sistema não foi adiante. Na verdade, aconteceu só mesmo em 98 no Dreamcast. Mas a parte dos jogos foi verdade. Boa parte do que a SEGA fez para o Saturn nesse tempo também teve um lançamento para PC pouco tempo depois. E eram versões muito bem feitas. Até que poderiam ficar melhores do que a versão original, só que a SEGA não ia entregar o ouro desse jeito. 3DO e PC, união através de card, que talvez tenha sido a história da placa que ia rodar os jogos no computador. Mas aqui diz que o 3DO seria ligado no PC e teria uma troca. Os jogos rodariam no Windows e o 3DO ficaria livre para ser usado para alguma outra coisa.
é aquela palavrinha mágica, a central de multimídia. Tem um lançamento aqui, Mortal Kombat 1. Por muito tempo a adaptação mais próxima do Flipper que dava para encontrar por aí. Roda bem num 486 com 4 MB de RAM. Isso já é mais do que o suficiente. Também nas notícias gerais tem o aviso de que vem por aí quadrinhos, desenho e filme do Street Fighter. O que já falamos até demais outro dia, então vamos para a próxima. Banda nacional deixa japoneses de olhos arregalados. Você já ouviu falar de Angra? E em mais novidades atrasadas, o fenômeno Beavis e Butthead. O desenho já fazia muito barulho lá nos Estados Unidos e estão para ganhar um jogo no Mega Drive, que também teve um depois para Super Nintendo e PC. E na seção de spoilers tem o final do Art of Fight 1, que era um tremendo novelão mexicano, e ainda por cima era interrompido no último momento que iam fazer a revelação. Chegamos aqui ao final e não vai embora ainda. Hoje também temos um presente dos nossos amigos lá do grupo Bel Jogos. É o jogo Super Hexagon para ser baixado no Steam. Vale o mesmo procedimento da outra vez. Ganha o primeiro que responder lá no Facebook do Bel Jogos quais os nomes dos 2 chefes do jogo do Mega Man que apareceu em certo momento no episódio de hoje. Tem que falar todos os nomes. Siga o link na descrição até a página deles e responda lá. E se você não ganhar essa vez, volte no próximo episódio, que tem mais um jogo. E agora sim, vamos fechar o episódio de hoje. É hora de dar o joinha pra cima, favoritos, Twitter, Facebook, assinar o canal e deixar um comentário. Pode ser aqui, no blog, no e-mail, os links estão aí na descrição. Escolha um e divirta-se. Esta foi a Super Game Power 1, abril de 1994. Obrigado a todos por nos sintonizarem novamente. Fica um abraço a todos e até a próxima.